Bom, pessoal, vamos começar o nosso cursinho de Markdown e GitHub. Não é um curso de Data Science, assim, né? É só para, tipo, saber olhar para saber o que fazer com essas ferramentas e para a gente conseguir escrever documentos e materiais como, por exemplo, o codebook, né? E para a gente ter um flow de trabalho mais legal, mais assim, eficiente, né? Então, o primeiro passo foi fazer as instalações, né? Que eu pedi, que todo mundo já conseguiu fazer direitinho. Então, o que eu acho que é melhor a gente começar pelo GitHub, né? Porque eu quero tentar fazer tipo GitHub e Markdown meio integrados, assim, que eu acho que é mais rápido e mais fácil de aprender. Então, se todo mundo puder entrar na sua, na sua página inicial do GitHub. Então, ó, a cara do Git. Mas todo mundo já tem a conta, né? Certo. Então, o GitHub, ele é uma plataforma para você colocar arquivos como se fosse um drive, só que ele tem um procedimento de você baixar e subir arquivos que facilita muito no acompanhamento de você ter um log das mudanças que são feitas em arquivo. E aí por isso que muito programador usa, né? Porque você tem todas as mudanças que você faz em um arquivo são traqueadas. Então, tipo, no GitHub você tem milhões de repositórios, e aí você tem uns repositórios, tipo, de coisas tipo o código que levou a Apollo até a Lua, assim. E você tem o código, tipo, você vai num repositório do GitHub e esse código tá lá. E as pessoas colaboram com esse código, enfim. Então é muito legal, tem muita coisa que as pessoas fazem. Pra gente, a gente usa pra, tipo, escrever paper, botar a base de dados de paper, e garantir que os nossos materiais são reprodutíveis, né? Reprodutíveis. Então, como que a gente faz, né? Tipo, a ideia para começar é criar um repositório. Tipo, tudo que existe no GitHub está dentro de algum repositório. Então, os passos para criar um repositório são: você entra na sua página inicial, né? Você vai nesse botãozinho verde aqui, New. Tem outros jeitos de criar repositórios pela linha de comando. Tipo, eu acho a linha de comando mais fácil para fazer muitas coisas, e aí eu vou mostrar para vocês. Mas a princípio, mas assim, para criar repositórios, esse tipo de coisa, é bem mais fácil pela interface do GitHub mesmo. Então daí o seu repositório sempre vai ser tipo github.com barra o seu nome, o seu usuário e aí você coloca o nome do repositório. Então sempre tem que ser curto, sem espaços, né? Então, tipo, unido por tracinho. Então eu vou fazer, sei lá, curso rápido. Aqui a descrição é uma coisa que vai aparecer pequenininha na lateral da sua tela. Você escolhe se quer público ou privado. E essas opções aqui são sempre, tipo, bem interessantes de você colocar as três. O README, deixa eu abrir um repositório aqui para vocês verem. Opa! O README, ele é essa página aqui, ó. Vou abrir de um paper que eu tô fazendo. Então, o README é isso aqui, ó. Essa descriçãozinha aqui que aparece embaixo dos arquivos que estão no seu repositório, certo? Então, você sempre adiciona um README, ele vai ser criado como um default, depois você muda. O gitignore, ele também é importante porque, por exemplo, quando você compila certos arquivos, quando você manda certos arquivos do seu computador para o GitHub, ele gera uns arquivos que, tipo, não servem para nada, são meio uns arquivos, tipo, lixo, assim. E aí ele coloca esses arquivos no seu repositório quando você sobe seus arquivos. Então,
colocar o git ignore também é sempre interessante. Aí, eu tenho uma recomendação que ela tá se você clicar aqui na apresentação, que eu vou mostrar para vocês onde está essa apresentação num repositório separado. Se vocês derem uma clicada nesse link aqui, vocês vão ver que tem um git ignore pronto para você. Então, é isso aqui. E aí você copia e cola isso aqui no arquivo git ignore que o GitHub vai criar em todos os seus repositórios, porque daí esse codiguinho aqui ele já está pronto para ignorar todo tipo de arquivo lixo que pode ser criado. Então, tipo, arquivo lixo que ele cria quando você sobe um arquivo de LaTeX, um PDF, quando você tem Mac, ele sempre sobe um arquivo também que chama D, não sei o que lá. Então, copia e cola isso aqui sempre, é o que eu sempre faço e, tipo, sempre funciona. Aí, quando você vai escolher a licença, daí você pode escolher qualquer uma, e você copia aquele conteúdo. Choose a license é a licença de reprodução e de utilização do material que você coloca. Eu sempre coloco MIT license, que é tipo, deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem com a sua produção. Tipo, tem que escolher uma template, tá? Vou escolher qualquer uma. E aí, cria o repositório. Basicamente isso, tipo, é um procedimento muito fácil. E aí, o seu repositório vai estar com essa cara quando você criar ele. O README aqui, toda vez que tem esse lapisinho, porque você pode usar a interface do GitHub para alterar isso aqui, certo? Para arquivos como o README, eu sempre uso a interface do GitHub também. Ela não é muito recomendada quando você vai, por exemplo, quando você tem um paper, você tá com o arquivo do RMD do paper no GitHub. Tipo, não é muito esperto você ficar alterando por aqui, porque, tipo, você não vai conseguir recompilar aquele arquivo, né? Mas, por exemplo, pro README é muito tranquilo. A licença, tipo, não tem nada, é literalmente só, tipo, a licença do MIT. Tipo, é isso aqui. Então, é irrelevante, mas é bom deixar. E o git ignore, que você também pode alterar pela interface do GitHub, né? Aí, só para mostrar para vocês como que funciona. Tipo, eu vou aqui, copio tudo. Gente, vocês podem me interromper e, tipo, fazer perguntas no meio, se vocês quiserem. Tipo, muito tranquilo, tá? Por favor. Dei um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Aí, como que funciona para eu alterar coisas ou subir arquivos no GitHub? A gente sempre coloca uma descrição quando a gente faz algum commit, porque, sobretudo, quando a gente está trabalhando em grupo com outras pessoas, é sempre bom avisar o que foi que você fez com os arquivos, né? Então, aqui por exemplo, complete git ignore, né? E aí eu posso, se eu quiser botar uma descrição mais prolongada, eu posso, mas não é necessário. E aqui commit directly to the main branch, né? Que é o branch principal que a gente está usando. Commit changes, e ele vai atualizar. Certo? Tá aqui, agora é isso. Quando eu volto para a carinha do meu repositório, ele vai mostrar aqui, ó. Ele mostra aqui, ó, qual que foi o último commit feito no repositório. E com a descriçãozinha, né? E aí, se você clica aqui, você consegue ver o log das ações que foram feitas no repositório. Tá vendo? Então, ó, tipo, depois da criação do repositório, a única coisa que aconteceu foi isso aqui, mas à medida que as pessoas vão trabalhando, vai aparecendo várias coisas aqui nessa listinha, né? E aí você consegue ver no documento os vermelhinhos, né, que estão com um menuzinho,
é o que foi excluído e os maisinhos são verdinhos, são o que foi adicionado, né? Então, isso aqui é muito interessante para quando as pessoas estão colaborando. Tipo, quando você está editando base de dados, tudo. Isso aqui é muito interessante. Ou se houve algum erro em algum momento, né? A gente consegue saber exatamente quando e onde foi. Vamos voltar lá para a apresentaçãozinha. Para criar pastas no GitHub, bom, eu vou... Para criar pastas no repositório, né? Eu acho que eu não vou nem ensinar esse jeito, porque tem um jeito muito melhor. Eu coloquei aqui, mas se vocês quiserem testar depois, vocês podem testar sozinhos. Mas eu acho que é melhor a gente progredir, avançar. Então, agora, se vocês puderem abrir esse link aqui, eu criei esse repositório só pra gente ter alguma coisa pra tipo, brincar com alguns arquivos, assim, e mais ou menos o que a gente vai fazer, por exemplo, com os codebooks, né? Aqui, ó, por exemplo, esses dois arquivos aqui são essa apresentação aqui que vocês estão vendo. Então, ela já tá no repositório, se vocês quiserem consultar, é só abrir eu vou mostrar como que faz para baixar o repositório tudo, e aí vocês podem abrir tranquilamente, tipo, ele vai abrir uma janelinha de navegador, assim, tá? Bom, certo, então, criar o repositório, tipo, agora é uma parte que vocês têm, tipo, se vocês não estavam acompanhando até agora, tipo, fazendo igual, agora é a hora, tipo, que precisa acompanhar e precisa fazer junto, tá? Por isso que eu mandei o link pra vocês. O que eu vou pedir para vocês fazerem, que eu não consigo fazer porque esse repositório já é meu, mas se bem que eu posso ir em um outro repositório aqui, né? Estão vendo esse botão aqui em cima escrito Fork? Clica nesse botão. Estão vendo que tem... Ó, eu tô aqui em outro repositório, tá? Mas estão vendo que tem um botão aqui em cima escrito Fork? Tem que clicar, é para clicar nele. Bom, daí vai aparecer aqui em cima, você forked um repositório, e aí vocês vão ver que quando você clica no seu repositório, vai estar github.com/ sei lá, Ana Carolina Mello / Crash Course, né? Tá aparecendo assim para todo mundo, tipo github.com/ seu nome de usuário / Crash Course, né? Certo. Então agora, basicamente, esse repositório é seu e você pode fazer o que você quiser com ele, né? Com o meu vocês não podem fazer porque eu não incluí vocês como colaboradores no meu. Então também funciona assim. O repositório público todo mundo pode ver, mas só pode mexer quem está adicionado como colaborador. No repositório privado ninguém pode ver e se você quiser trabalhar com o repositório de qualquer pessoa, de qualquer conta, é só você fazer um fork e você tem uma cópia daquele repositório inteiro e você pode fazer o que você quiser. E aí ele é seu, né? Tipo, é de seu uso pessoal. Aí, como que o GitHub funciona, né? Então, para que eu consiga mudar esses arquivos, para que eu consiga manipular eles, alterar eles, trabalhar em cima deles, eu não consigo fazer tudo isso pela plataforma do GitHub, claro. O GitHub funciona com um repositório local, remoto, que fica no seu computador, e esse espelho que fica na internet, né? O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que trazer esse repositório para o computador, garantir que o link entre o repositório e o repositório remoto e o repositório online tá feito, para que aí a gente consiga fazer, pegar atualizar os arquivos quando eles estiverem atualizados no repositório online, a gente consiga atualizar no nosso computador e quando a gente alterar algum documento no nosso computador, a gente consiga fazer com que o online fique igual, né? Então, como que funciona isso? Eu gosto de fazer isso pelo terminal do RStudio, o que parece um pouco assustador, mas é o único jeito que, tipo, nunca me dá problema.
todos os outros jeitos que tem sempre me dão vários problemas. Então eu vou ensinar vocês agora como fazer isso. Então, se todo mundo puder abrir o RStudio, por favor. Ele vai demorar, tadinho. Beleza. Então, só esperar o meu abrir. Foi mal, pessoal, eu tô exigindo muito do meu computador. Ah, pronto, olha só. Ó, então agora precisamos dessa janelinha aqui, ó, essa que tem console, terminal e jobs. Eu mudei a organização do meu RStudio, então o meu tá aqui, mas eu acho que o de vocês deve estar aqui, ó. Todo mundo achou? Esse aqui? Então dá uma abridinha nele, só para vocês terem mais espaço para digitar. Mas bom, enfim, tudo que eu fizer aqui, vocês conseguem fazer aí. Bom, como que daí, como que a gente faz, né, para criar um espelho daquele repositório em um repositório remoto no nosso computador? A gente tem que ir no repositório. Estão vendo que tem esse botão verdinho aqui? Clica no botão verdinho, vai ter este link. Primeiro que, assim, para baixar só o repositório, você pode só baixar aqui, clicar esse Download Zip, ele vai baixar uma pasta zipada com tudo que tem aqui. E aí você só abre a pasta zipada, tá vendo? Vai baixar a pasta. Mas, como a gente quer fazer que tenha o fluxo, né, para cima e para baixo, pega esse link aqui, se você clicar nesse botãozinho aqui, ele copia direto, né? Abre o seu RStudio. E aí, o que a gente tem que fazer, né? O R, ele trabalha com diretórios. O que são diretórios? São ambientes dentro do seu computador que você tem que avisar para o R que os documentos que você quer mexer estão naquele ambiente específico. Certo? Então, por exemplo, se eu quiser mexer, tipo, no meu, sei lá, numa pasta que eu tenho no meu desktop aqui, se eu quiser mexer, tipo, nessa pasta, sei lá, cursinho, que eu fiz esse curso, eu preciso falar pro R que essa pasta está no desktop. Como que agora ela está em documentos, então qualquer coisa que eu tentar pegar do desktop, o R não vai encontrar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o diretório. Aí, para isso, a gente tem que usar um comandinho, que é um comando muito simples, aqui no terminal, que é cd, que é Change Directory. Certo? Change Directory. Você pode usar esse atalho que é tiozinho, barra pra frente, desktop. O que esse tiozinho barra pra frente traduz? Ele traduz o seu usuário desktop. Clico. Aí estão vendo que aqui agora eu estou no desktop. O R, ele é sensível a maiúscula. Então, se uma coisa está em maiúscula, você tem que digitar em maiúscula. Eu achei que era aquele comando setwd, aí entre parênteses, e entre aspas, você e esse user. Então, esse comando a gente usa quando a gente está escrevendo um código de R, né? Aqui eu tô no terminal, tipo, é o terminal do meu computador, isso aqui, né? Então, os comandos são um pouco diferentes. Não, tipo, isso aqui é tipo, o R abre uma janelinha da sua linha de comando para você. Tipo, ó, por exemplo, se eu quiser uma base de dados,
aqui no console, o comando que eu usaria seria esse, no console. No terminal, o que eu uso é o cd. Ah, tá. Ah, entendi. Entendeu? Porque aqui eu tô falando, tipo, pra onde o meu computador tem que ir, não necessariamente onde o R tem que ir. Certo? Então, mudei o diretório onde eu quero colocar o meu repositório do GitHub. Aí, são uma série de comandos que eu tenho que usar para colocar esse repositório aqui. Então, o primeiro é git, daí eu peço pro git, é um comando de git, né? Tipo, todo mundo baixou o git, então agora a gente vai usar o git. Git clone, aí eu abro aspas, colo o link do repositório, fecho aspas. Todo mundo acompanhando? Aí, ó, dei enter, aí ele começa a fazer o negócio dele. E ele me fala o que ele fez. Então, cloning into Crash Course, ou seja, ele criou uma pasta chamada Crash Course. Ele fala o que ele conta, tipo, quando ele comprime, 26, done. Deu certo. Deu certo pra todo mundo? Aí o próximo passo. Agora que a gente clonou o repositório, ó, o repositório tá aqui, ó. Aqui, ó, no meu desktop, Crash Course. Certo? Ele vai estar no de vocês também. Agora que a gente quer mexer nos arquivos que estão nessa pasta, a gente tem que transformar essa pasta no nosso diretório, né? Então, cd, o mesmo passo. cd, tiozinho, desktop, barra, crash course. Dou enter, agora estou em crash course. Beleza? Aí, beleza, agora estamos dentro dentro do nosso repositório e a gente pode abrir qualquer arquivo que a gente quiser. Eu vou abrir, por exemplo, o codebook, né? Acho que é code, ou aí o comando que eu uso é open codebook e coloco o nome do arquivo direto. Então, codebook 2009 brasil.rmd. Aí ele abre para mim. Todo mundo tá acompanhando? Abrir o meu codebook, certo? Então, isso é basicamente, tipo, o que eu tenho que fazer para eu ter acesso a esses arquivos. O que acontece quando, por exemplo, eu quero fazer uma alteração? Eu quero, sei lá, botar aqui... Quero botar uma outra seção aqui no começo, colocar prefácio. Thanks to FAPESP and SEBRAP. Fiz uma alteração aqui no meu codebook. Salvei, né? Salvei a alteração. Pode fazer a alteração que vocês quiserem, gente. Tipo, pode ser qualquer coisa, só pra gente... só pra eu mostrar como que faz pra subir de volta pro GitHub. Eu fiz essa alteração, certo? Para que eu suba esse arquivo alterado de volta para o GitHub, eu preciso de 3 comandos. Esses comandos são git add, git commit e git push. Tá? Então, quando eu alterei isso aqui e salvei, obviamente salvou lá na minha pasta, que é o meu repositório, né? Mas na minha pasta remota. Ou seja, essa alteração ainda não está online. Eu preciso fazer ela ficar online. Por isso que eu uso esses comandos. O primeiro deles é git add. Daí, o git add, eu posso especificar o que eu quero mudar. Se eu quiser subir só um documento alterado, eu posso escrever git add espaço o nome do documento. Quando eu quero que ele atualize tudo, eu coloco git add espaço ponto. E aí ele atualiza tudo. Eu sempre faço isso porque mesmo quando eu mexo só em um arquivo, é mais fácil digitar um ponto do que um nome de arquivo, né? Então, git add ponto, dou enter.
Ele não me fala nada, porque ele ainda não mudou nada. Foi só o primeiro comando. Vocês estão acompanhando? O segundo é git commit. Aí, vocês lembram que eu falei que quando a gente faz um commit, a gente sempre põe uma mensagem de commit para as outras pessoas saberem o que a gente fez. Então, eu vou escrever git commit, espaço, tracinho M de message, mais um espaço, e aí coloco entre aspas, atualização do codebook. Enter. Aí, ó, ele me fala o que ele fez. A atualização foi no branch principal. Esse é o código do commit. E aí ele me mostra um arquivo mudado, que foi só esse, 4 inserções, porque eu coloquei 4 linhas a mais. Certo? Só que isso ainda não vai estar online. A próxima coisa que eu tenho que fazer é só dar um git push, que é para ele subir para o repositório online. Git push, enter. Deu certo para todo mundo? Então, ó, e aí ele fala o que ele fez, né? Comprimiu os objetos, nananã, fez a alteração aqui, né? Fez o commit. E aí agora, quando eu vou no meu repositório... Opa, é esse? Aqui, ó. O último commit, Catarina Romã, atualização do codebook. E o mesmo código que ele me mostrou lá. Certo? Isso aqui fica muito intuitivo depois de certo ponto. Mas as alterações no PDF, eu digo, eu posso fazer alterações no PDF pelo R à vontade. Então, tipo, por exemplo, essa alteração que eu fiz, ela não alterou o PDF porque eu não costurei esse RMD, né? Isso aqui é só o RMD. Quando eu compilo o RMD, aí a gente vai ver uma alteração no PDF. Então, por exemplo, ó, agora ele está compilando aqui para mim. E a visualização dessa alteração eu tenho aqui direto no PDF, né? Eu consigo fazer pelo R. Ele vai abrir uma janelinha te mostrando o PDF. É que tem que esperar ele compilar. Vou deixar ele compilando aí, daqui a pouco a gente pega ele de novo. O que acontece quando eu estou trabalhando com outras pessoas no mesmo repositório no GitHub? Quando as outras pessoas fazem alterações, né, fazem commits delas ao repositório, essas alterações obviamente não são feitas diretamente no meu repositório remoto, né? Então no meu computador não vai mudar automaticamente tudo que a pessoa muda. Qual que é o comando? Então, assim, uma boa prática é toda vez que eu vou mexer em um repositório que eu sei que tem outras pessoas trabalhando, eu sempre vou fazer o cd, né, colocar set o directory pro directory set. Olha lá, pronto, terminou. Ele conseguiu. Toda vez que eu vou trabalhar nesse repositório, eu sempre faço o cd, tiozinho, /desktop, nome do repositório, né? E aí, eu sempre vou dar, antes de começar a trabalhar, eu vou dar um git pull. O git pull vai fazer com que o meu repositório remoto puxe todas as alterações do repositório online. Aí, por exemplo, como o meu está igual, porque a última alteração quem fez foi eu, ele vai falar already up to date. Mas quando tiver alguma alteração, ele vai fazer ele vai mostrar um negocinho parecido com isso aqui, ó. Que ele vai mostrar tudo que ele está copiando para o seu computador. E aí o seu repositório vai estar atualizado e aí você consegue mexer normalmente. Se você não fizer isso, se você fizer alterações em um repositório desatualizado, o GitHub não vai gostar quando você tentar subir essas alterações para o repositório online. E aí ele vai falar que tem conflito,
porque você e a outra pessoa vão ter mexido nas mesmas linhas de um mesmo documento e você não vai conseguir fazer, e aí você vai ter um grande problema. Então, dê um Git pull toda vez antes de você começar a trabalhar com o repositório. Certo? Todo mundo ok? Beleza, então isso é tipo boas práticas de usar o GitHub. A outra coisa que eu tinha falado de como criar pastas, desse jeito, esse é o jeito mais fácil, que é o que eu vou mostrar agora. É você criar a pasta dentro do seu repositório remoto e você já subir a pasta atualizada pro GitHub normal, pro GitHub, pro repositório online. Então você, tipo, mexe nesses arquivos aqui o tanto que você quiser e daí você bota os mesmos comandos, git add, git commit, git push. E daí ele vai criar a pasta sozinho. Porque vocês vão ver que na interface do GitHub não tem como criar pasta. E aí é uma dor de cabeça. Mas se você fizer desse jeito, tipo, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo esses 3 comandos. E o git pull também. Tá. Beleza. Ups. A gente pode deixar criar branches para outro momento, porque não é tão necessário assim, e a gente precisa fazer ver um pouco da parte de Markdown. Quando vocês abrirem essa apresentação no repositório lá que eu mandei para vocês, que vocês forcaram, vocês vão ver que tem esse link aqui para cheat sheet. A cheat sheet é um arquivinho que te mostra, tipo, todos os atalhos, né? Tipo, quando você digita alguma coisa no Markdown, como que ela aparece no texto que você compila, né? Então, é essa sintaxe básica que é, tipo, o que faz com que isso aqui vire isso aqui, né? Tipo, o que eu tenho que escrever no meu codiguinho para sair e como que eu quero que saia. Então, isso aqui é super tranquilo. Ó, por exemplo, o que é muito bonitinho é que, tipo, o que a gente faz no WhatsApp para fazer as coisas negrito e itálico vem desse codiguinho de Markdown. Então, isso eu acho bem fofo. Mas o que as grandes, tipo, definições da cara que vai ter o seu arquivo vão ficar aqui nesse cabeçalho, certo? Nem todo cabeçalho vai ser desse tamanhão. É que eu pedi para ele fazer várias coisas aqui, mas, por exemplo, quando você abre um arquivo de Markdown novo, que é fazendo os seguintes passos, você vai aqui nesse cantinho superior esquerdo, que tem essa folhinha com mais. Aí quando você clica, você vai abrir vários tipos de arquivos que você pode criar com o R. Então dá para fazer apresentação, dá para fazer roteiro de script de Python, dá para fazer um monte de script de R normal, né, que é para fazer código de análise, mas o que a gente vai usar é o Markdown, né, pra gente fazer texto. Aí ele vai abrir essa janelinha e você escolhe, tipo, o seu título, que vai ser, sei lá, teste. Teste curso. Aí, ó, o Bruno tinha perguntado, dá pra fazer Word direto? Você faz você clica aqui no Word e ele vai colocar um parâmetrozinho aqui, ao invés de PDF underline document, eu acho que ele escreve Word underline document. No caso, a gente quer um PDF. O HTML é legal também, tipo, quando, por exemplo, essa apresentação que eu fiz é uma apresentaçãozinha de HTML, né? Então, ó, quando eu abro um Markdown novo, essa é a carinha dele. Isso aqui é tudo um textinho de tipo, de default, assim, de teste. Vocês podem abrir um desse e compilar ele para ver o que acontece. Né? Como que fica a carinha dele. Certo? Então, ó, esse codiguinho aqui do lado gerou esse PDF. Então, ó, só pra gente traduzir as coisas. O título, o autor, a data.
Os hashtags, eles criam seções novas. Quanto mais hashtags você vai adicionando, vai criando subseções. Então, 1 hashtag é a seção, 2 é subseção, 3 é subseção, enfim, e assim vai. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso botar chunks de código de R, que a gente não vai usar muito, né? Tipo, não vem ao caso. Mas aí, por exemplo, a partir dos parâmetros que eu coloco no meu código de R, ele sabe o que ele tem que imprimir aqui no meu PDF. Então, por exemplo, estão vendo que aqui ele colocou Summary Cars, né? Cars é uma base de dados. Ele pediu o summary as estatísticas descritivas dessa base de dados. Tem 2 variáveis, velocidade e distância. Então, daí ele compila o comando e o resultado do comando, né? Então, ele roda o comando e imprime o resultado. Aí, por exemplo, ele quer... Aí, aqui embaixo, qual que é a maior diferença daqui? É esse echo false. Quando eu coloco echo false, ele fala pro R não imprimir esse comandinho aqui. Então, vocês estão vendo que ele rodou o comando, ele imprimiu o resultado do comando, mas não o comando, porque não tem plot pressure aqui, certo? Isso é tipo o basicão de R Markdown. Aí, como eu tinha mostrado lá, tipo, dois asteriscos é bold, um asterisco é itálico, enfim. Esse cabeçalho aqui, ele já fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque eu quero adicionar, por exemplo, o formato de bibliografia que eu quero colocar no meu documento. Eu quero adicionar, tipo, por exemplo, eu quero que ele coloque uma table of contents. Eu quero que ele coloque o índice. Eu quero usar um template. Eu quero falar aqui... Então, cada um desses argumentinhos do cabeçalho tem uma função. O grande plus é que eu não preciso saber, tipo, isso aqui não fui eu que escrevi, tá? Eu copiei de um colega, tipo, tudo que você faz nisso aqui, você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V. Tipo, gostei da cara desse artigo dessa outra pessoa. Meu, vai no código dela, dá um Ctrl+C, cola no seu e vai, entendeu? Não precisa, tipo, quebrar a cabeça por 1000 anos pra descobrir o que é cada coisa. Por exemplo, não sei o que é, tipo, isso aqui. Não sei pra que serve esse font awesome. Não sei pra que serve. O resto das coisas é bem intuitivo, né? Tipo, espaçamento duplo, tamanho do papel, que eu quero, qual o tamanho da página, né? A4, monospace URL, não sei o que é, tamanho da fonte 12, a família da fonte é o tipo a fonte que eu quero, né? Libertine. O output, então o que eu quero que ele produza? PDF. E aí eu coloco as características desse meu PDF, né? As coisas que são importantes aqui são a bibliografia e o estilo da bibliografia, né? O estilo da bibliografia é o quê? Tipo, eu quero, sei lá, ABNT. Então aqui eu vou colocar ABNT. A gente está acostumado a usar APA, que é da American Psychological Association. Então, que é, tipo, a citação sempre sobrenome do autor, vírgula, o ano da publicação. Essa a carinha que a gente sempre vê em paper gringo, né? Este references.bib é o arquivo de onde eu vou tirar as minhas citações. E aí eu vou explicar semana que vem como que funciona a citação no Markdown, mas é muito, muito, muito fácil. O pacote de citação é o netbib, que é o pacotinho que ele usa para transformar esse arquivo aqui nas citações que a gente compila no final do meu arquivo. E esse template aqui é um template também que eu peguei desse colega, o Danilo, e eu acostumei a usar esse template. O que é importante de usar template?
Se eu vou usar o template, ele sempre tem que estar necessariamente na mesma pasta que o arquivo que eu estou compilando, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui, né, no meu Crash Course. Se eu quiser criar uma subpasta para o meu... se eu quiser criar uma subpasta onde eu vou colocar o meu codebook, eu tenho que colocar o template nessa mesma subpasta que o codebook, senão o R não vai achar o template e ele não vai conseguir compilar. Um hack interessante para data é colocar date, 2 pontos, e aí barra ao contrário, today. E aí ele vai sempre compilar a data do dia que você está compilando o negócio. Esse é o básico do Markdown. Não tem muito, assim... É um pouco difícil de tipo, ensinar a mexer, a, tipo, criar o documento, porque é muito mais fácil você aprender, tipo, pegando um documento que tá pronto e usando ele de referência para fazer as coisas que você precisa fazer no seu. A esse vocês já têm acesso, né, claro. E semana que vem eu vou mostrar como que faz a parte da bibliografia, né? Então, isso já ajuda bastante também. Uma coisa que eu faço nos meus documentos é que eu coloco código, às vezes eu coloco comandinhos de LaTeX no meio. Por quê? Porque o R, como que funciona, né? Quando você tem um arquivo de R Markdown e você vai transformar ele em um PDF, o que o Pandoc, que era aquele software que eu tava comentando, o que ele faz é, ele pega o R Markdown, ele transforma em LaTeX, e de LaTeX ele transforma para PDF. Então, então, ele consegue ler os códigos de LaTeX que você coloca, como esse, por exemplo, esse barra new page. Isso aqui é código de LaTeX. Esse vspace também, código de LaTeX. Todas as tabelinhas que eu fiz nesse coisa. Isso aqui é tudo código de LaTeX. Por que eu faço isso? Porque tabela em LaTeX é muito mais customizável. Tabela em R Markdown é muito mais chato de customizar. Então, eu tendo a fazer tabela em LaTeX. Se vocês usam o Pandoc, é, tipo, liberado, assim, usar código de LaTeX no meio. O que eu acho que não dá muito certo é você colocar, por exemplo, se eu colocasse um código de LaTeX aqui no meio dessa frase, dessa linha, que já tem código de Markdown. Então, você misturar 2 tipos de códigos na mesma linha não funciona. Mas em linhas separadas sempre funciona. Mas Catarina, por que então que as pessoas usam R Markdown se toda vez que elas vão compilar alguma coisa passa por LaTeX? Tipo, por que você não escreve direto em LaTeX? Porque o R Markdown, o que ele tem de maior vantagem é que, por exemplo, quando eu não consigo plotar nenhum gráfico pelo LaTeX. Eu não consigo, tipo, eu não consigo... Aqui no R Markdown, eu consigo fazer ele puxar uma base de dados, plotar um gráfico e compilar isso em um PDF. Eu não tenho comandos para fazer isso em LaTeX. O LaTeX não lida, tipo, não faz isso com base de dados, não puxa a base de dados, não tem recurso para fazer gráficos, como, por exemplo, o ggplot no R. Então, essa que é a grande vantagem do R Markdown, né? É que eu consigo colocar código de R no meio, o que é, tipo, quando eu estou escrevendo um relatório que eu tenho, por exemplo, um relatório que eu tenho, se eu quisesse colocar as estatísticas descritivas de cada uma dessas variáveis aqui, de cada uma dessas respostas, em cada uma das entradas delas eu conseguiria, era só eu puxar a base de dados e colocar o comando para cada questão aqui, né? Então isso é bem benéfico para trabalho quant. E acho que para hoje era mais ou menos isso. É isso, tipo, essa parte do começo é muito chata porque dá muito, como a gente não tá acostumado, dá muito problema técnico, tipo, de uma coisa não funcionar, da outra coisa não funcionar.
Então é tipo, é preciso paciência nesse começo, mas depois ele vai ficando muito facinho e é muito mais fácil você formatar as coisas num arquivo desse do que ficar, tipo, empurrando no Word de um lado para o outro, parágrafo, não sei o que lá. Aqui ele sempre vai obedecer o que você manda ele fazer. Então eu acho bem fácil o R Markdown. O GitHub, tipo, esse flow de trabalho é um pouquinho chato, mas ele também é importante quando você está lidando com, tipo, base de dados grandes, esse tipo de coisa. A única coisa que tem no GitHub é que ele tem limite individual de tamanho de arquivo. Então, nenhum arquivo único pode ter mais de 1 GB, né? O seu repositório, acho que eu não sei se é infinito, mas ele não aguenta arquivos de mais, um arquivo com mais de 1 GB, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, mas geralmente arquivo em CSV, geralmente é o formato mais leve que tem, né? Então, geralmente é ok. Aqui no final eu coloquei, tipo, links úteis, que é o cheat sheet que eu mostrei antes, esse linkzinho aqui para esse git ignore. E o TinyTech, que se, por exemplo, o seu computador estiver com muito pouco espaço, o Pandoc é um pouco pesado, né? Não sei se vocês viram, ele é um pouco pesado. Então, você pode usar o TinyTech para compilar os seus R Markdowns. Ele dá um tutorial, tipo, escrito exatamente o que você tem que fazer para fazer o TinyTech funcionar no seu Markdown. E o TinyTech é bom também porque ele já baixa automaticamente todos os pacotes que ele precisa para funcionar. Então, tipo, você só instala o TinyTech mesmo. E, enfim, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada por terem aparecido. Obrigada a você. Semana que vem a gente continua, que daí eu ensino a mexer no BibTech. E aí a gente vê se mais pessoas se sentem compelidas a se juntar a nós. Até, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.